Olá pessoal, muito boa noite. Vamos começar aqui nosso primeiro estudo sobre a linha do tempo, que foi essa ferramenta que nós pudemos desenvolver. Para quem ainda não conhece, tem essa carinha aqui. Então, como estamos numa live ao vivo, fique à vontade para interagir, mandar suas perguntas. Agradecendo aqui desde já, né, a presença de tantos amigos, a Letícia, Conceição, Carlos, Gorete, minha amiga Gorete, Maria Imaculada, Marília, a nossa querida Neiva, Terezinha também, a Gorete dizendo aqui que está vendo pelo celular. Muito bem, Gorete. Depois você explora aí no computador que vai ser melhor, mas para assistir agora, qualquer dispositivo está valendo, viu? Então, a nossa Maria também, a Elizabeth, minha querida amiga Thaís, beijo, Thaís, para todos aí, a Elizabeth, querida Yolanda aqui de Sacramento, e tantos outros amigos que eu faço essa saudação aqui para a gente fortalecer as vibrações e sustentar, né? Estou vendo muitos companheiros chegando agora, então sintam-se abraçados, agradecendo também aqueles que têm contribuído desde já, para não esquecer ninguém aqui, essa saudação tão gratificante, né? Muitas almas envolvidas. Então, pessoal, para quem ainda não conhece, esse projeto é um projeto que já tem alguns anos que a gente vem desenvolvendo. Vou tentar ser bem objetivo aqui hoje. O intuito desse primeiro estudo é uma apresentação primeiro do ambiente, da ferramenta, para que vocês também fiquem à vontade para explorar, aplicar os estudos de vocês. E em outros momentos e outras lives, nós traremos convidados e discutiremos artigos que nos guiam nessa parte reflexiva. Então, hoje, nós vamos tratar essencialmente da ambientação aqui, do que temos, do que ela proporciona. Mesmo assim, tem muitos detalhes que eu vou tentar fazer uma visão geral e oportunamente a gente pode também mergulhar um pouco mais. Depois a gente pode explorar em outros momentos, especificamente certas ferramentas de análises, porque como vocês estão vendo, mais do que olhar essa imensidão de dados, né, são milhares de eventos aqui na tela, a gente tem a possibilidade de fazer os filtros, que é isso que vai nos direcionar. Então, queria primeiro também apresentar aqui as sessões externas, que temos a apresentação sobre o projeto. Para quem não conhece, eu trago aqui uma escrita da visão que temos da finalidade desse projeto, o que envolve, né, essa parte da expansão da consciência, olhando o progresso do ser, para que a gente não fique tão preso apenas aos dados, mas sim à utilidade dessa história como reflexão do presente. Porque são muitos padrões existentes, são muitos ciclos que se repetem, coisas que perecem e coisas que permanecem. Então, trazemos esses pontos aqui, né, nesse artigo inicial, que eu acho que traz essa visão para quem quiser entender um pouco melhor. Então, é claro que tudo começou há mais de 8 anos em estudos pessoais sobre algumas vidas, em especial a de Eurípides Barçanufo, que muito me inspira pelas renúncias que esse espírito fez aqui na Terra, nessa última existência, aonde me trouxe um grande estímulo a ver a minha existência atual com as demandas naturais que todos nós temos e me inspirar junto ao contexto da época. Então eu comecei a colocar lá Eurípides Barçanufo e puxei uma outra situação, um outro contexto, mais outro, de repente o negócio foi crescendo e não tínhamos um critério estabelecido, porque era uma ferramenta de estudo pessoal. Muitos pediam isso para que viesse, né, a público, mas tinha muita anotação pessoal, não tinha muitos critérios ali, ou quase nenhum critério, a não ser as minhas percepções. E nisso eu fui manualmente, assim, um a um, adicionando mais de 1.800 eventos, desde o que a Bíblia, né, descreve no Antigo Testamento ou na época de pré-história até os tempos atuais. Fui pegando um apreço por isso, um gosto. Nos anos ali de 2020, pude também
na pandemia, quando tivemos aquela visão do lockdown, né, pude trazer um pouco mais isso para perto, de aprofundar mesmo, assim, no dia a dia, quando a gente estava em lockdown. Então, foi uma dedicação de tempo muito importante que eu fiz nessa época, aonde ali eu vim trazendo outras contribuições de outros livros e assim por diante. Então, esse material, sempre que eu ia fazer alguma palestra, algum estudo, eu fazia uso dela, né? E com isso fui construindo até que agora, mais recentemente, chegando aí nos anos 2025, com tantas tecnologias acessíveis, nos permitiu trazer essa possibilidade mais de perto, né, de trazer isso a público mesmo, para todo mundo. Então aqui eu tenho algumas imagens que eu me lembro, né, como por exemplo essa, que é um registro aqui de, se a gente olhar essa foto, 29 de março de 2020. Aqui estou com o computador, com a linha do tempo, fazendo isso lá no escritório que eu trabalhava na época da pandemia. Aqui você repare que temos um mapa, né, de eventos bíblicos ali, que foi me inspirando. Tem também outras situações que puderam ir trazendo, além das próprias palestras que a gente ia ouvindo. Então, tudo começou aqui, onde eu tinha uma mesa gigante para poder colocar. Estava aqui, sempre morei em Ribeirão Preto durante muitos anos, né? Eu estou em Sacramento, sou natural de Sacramento, Minas Gerais, aqui do Colégio Allan Kardec, e estudando, trabalhando em Ribeirão Preto. Então, foi quando essa linha do tempo começou. E aí, como eu disse, agora, no presente, eu tive a oportunidade de colocá-la a público, né, para que trouxéssemos também uma metodologia aqui dentro, para que então tivesse uma aplicabilidade mais acessível a todos, e com o advento dessas ferramentas que temos hoje, usando tanta inteligência artificial, processamento tecnológico, que é a área da qual eu tenho trabalhado, eu vim fazendo a própria ferramenta. Antes eu utilizava uma ferramenta externa, aqui agora nós trouxemos. Então, além dessas distribuições, veja que temos aqui também já o idioma inglês para o público aí de fora, né, que queira colaborar também, muito bem-vindo para as pesquisas. Então, todos os artigos estão traduzidos, a interface aqui para todo mundo, tanto no português quanto no idioma inglês também. E aqui na esquerda temos os artigos que eu vou explorar já já, como usar, são algumas dicas, a metodologia aplicada que nós desenvolvemos, que faz uma análise histórica e evolutiva de cada item, para que esses itens pudessem, então, nos compilar um observatório evolutivo. Esse observatório evolutivo é um ambiente também de profunda análise, para quem gosta de análise de dados, né, para quem gosta de mergulhar em aspectos realmente aí profundos, a gente tem como interagir com essa linha do tempo à luz dos dados. Então, é claro que tudo vai partir do ponto de vista do que estamos querendo ver, de qual que é o nosso objetivo, para que a gente evite ficarmos presos, né, a esse mundaréu de dados na tela sem saber o que faz com ele. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Para isso, nós temos aqui uma primeira visão que eu queria trazer para vocês sobre os filtros. Então, entrando agora na seara de como a gente pode explorar a ferramenta, né? Uma vez já apresentado como que veio, como que surgiu, vamos aprender a usá-la, porque ela está disponível para todos no endereço que temos aí, chamado linhadotempo.app. Saulo, é um app? Não, não é um app, é um site, como qualquer outro, você digita no seu navegador, seja no seu Google Chrome, quem usa Safari, e o Edge, né, da Microsoft, qualquer um. Então, dentro desse endereço, você pode acessar pelo computador, pelo celular. Agora, é claro que pelo celular tem a restrição do próprio espaço do celular. Tenho falado sempre isso, porque a experiência de uso no computador
é claro que é muito superior, é melhor. E quando você entra dentro da linha do tempo, você tem níveis de zoom para que você veja mais ou menos eventos, tá bem? Então, se eu rolar o mouse aqui no computador, fazendo o que a gente chama de scroll, né, que é o mouse, eu posso amplificar aqui o espaço, ver até mais eventos e aí aproximar um pouco mais daquela fatia de tempo. E essa fatia de tempo, o intervalo de tempo, ou para aqueles que gostam do inglês, né, é o range, nós temos essa barrinha azul aqui em cima, tá vendo? Que mostra um minimapa, esse monte de barrinha em miniatura aqui é a dispersão dos eventos ao longo do tempo. Então, essa linha vai de menos 4.000 anos aos tempos atuais. Então, tem uma extensão de 6.000 anos aqui para a gente explorar. Então, quando eu coloco um filtro, que é, por exemplo, um filtro textual, eu vou escrever Jesus, a linha do tempo vai direto naquele ponto mais relevante e, com isso, ele abstrai todo o restante. E esse filtro, por ser textual, ele pode ser uma pesquisa ampla ou o título. Se for título, ele vai pesquisar, como sugere, todos os eventos que possuem Jesus como título. E aí você pode perceber, de forma bem prática, que aqui nesse mapinha, na parte superior aqui, ele mostra onde que tem eventos disponíveis ao longo do tempo. Então, como eu estou colocando a palavra Jesus e ele vai pesquisar em títulos e na descrição, em conteúdos diversos, se eu arrastar aqui essa parte à direita, ó, veja que eu estou andando com essa barrinha azul aqui em cima na parte superior à direita, para quem está perdido aí na tela. Quando eu arrasto, eu vejo eventos, eu vou chamar de eventos o que aparece na tela, tá bem? Por mais que sejam pessoas, personalidades, que sejam relacionadas a essa palavra-chave. Então, como já sabem, melhor dizendo, isso aqui é uma busca textual. Se eu digitar, por exemplo, reforma, deixa eu digitar aqui, reforma protestante, por exemplo. Então veja que todas essas palavras, ou melhor, todos esses itens aqui na tela, é porque tem essa palavra no seu conteúdo. Seja tag, seja uma descrição, seja o próprio título. Então vamos pegar aqui, por exemplo, algo que seja relacionado a Lutero, né? Então Lutero, como nós sabemos, é a principal figura ali da Reforma Protestante. Então é óbvio que ele tem aqui uma tag chamada Reforma Protestante e cada evento tem várias tags. E essas tags não são perfeitas, mas a gente tentou trazer o máximo possível para que tivesse ali a relevância. Além dessas tags, ou melhor, além da descrição, uma breve descrição das tags, nós temos também as fontes. Essas fontes foram curadas, né, tratadas com fontes de maior relevância no mundo todo, e então a gente ataca essas fontes primárias, que são fontes de maior confiabilidade. Se não tem dado relevante sobre aquele evento, ele começa a ir para confiabilidade média até trazer o resultado. Se for de uma confiabilidade baixa, nós não colocamos aqui, tá bom? Então, isso é uma forma clara de você poder pesquisar digitando os textos. Mas a maneira mais, vamos chamar aqui, potente, poderosa, de você fazer os seus cruzamentos são por meio de filtros. Então, esses filtros você pode classificar de várias formas. Então, tem cruzamentos de várias maneiras. Aqui é importante você saber bem o que você está querendo saber, o que você está pesquisando, qual que é o motivo ou o tema do seu estudo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Passamos de conta que a gente hoje quer estudar o livro Há 2.000 anos, né, do Chico, ditado por Emmanuel. Então, eu posso vir aqui em tags e digitar, por exemplo, há 2.000 anos. Veja que apareceu uma tag aqui. Quando eu clico nessa tag, somente ela, eu filtro, ó, aparece já os eventos que eu cadastrei, que nós cadastramos aqui, dos personagens e do contexto da época de há 2.000 anos. Então, tudo isso que vocês estão vendo é a distribuição ali dos personagens e de alguns eventos relacionados a esse personagem. Então você pode perguntar, Saulo, mas cadê os outros eventos, né? Cadê as outras coisas? Então aqui é o enfoque que eu dei porque eu filtrei.
Mas eu posso vir aqui no filtro e eu tenho um recurso que é um botãozinho verde que está aqui, ó, incrementar. Ou seja, eu posso adicionar um outro filtro. Então eu posso substituir o que eu estou agora. Exemplo, posso vir aqui e colocar, por exemplo, a palavra ética, né? Então eu estou com 2 filtros aqui agora. E ética é tudo que tem há 2.000 anos ou ética. Então deixa eu tirar 2.000 anos para não confundir, vou deixar só ética, tá bom? Então vou aplicar aqui, a hora que eu aplico, ele me trouxe apenas eventos relacionados à ética. Então voltando à questão do filtro, se eu aplicar, ele substitui o anterior. Mas, se eu colocar incrementar, por exemplo, agora sim eu vou vir aqui e colocar há 2.000 anos. E há 2.000 anos, eu vou incrementar, ou seja, eu vou adicionar ele à minha pesquisa. Repare que eu tenho agora eventos relacionados a 2.000 anos e eu tenho também os eventos relacionados à ética aqui, tá? Porque eu incrementei. Então isso é muito importante. Eu posso incrementar ou substituir, aplicar, tá bem? Gente, queria agradecer os que estão chegando agora e falar que o chat está aberto. Eu estou lendo aqui, estou vendo as mensagens. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa de curiosidade, pode mandar que na medida do possível a gente vai respondendo. Vamos deixar bem interativo esse espaço também. Bom, então aqui eu quis mostrar que a gente tem essa opção de incrementar. Aqui ele vai te mostrar os filtros que já estão aplicados. E aí você pode deixar uma condição que é eu posso fazer este ou aquele, ou então também fazer este e isso, por exemplo. Eu quero que tenha ética e cultura. Ou então ética ou cultura. Aí vai abrir mais ou vai restringir, né, de maneira mais assertiva. Então isso aqui é muito importante. Aí você pode pensar, Saulo do céu, mas é muito complicado mexer com esse filtro, ficar escrevendo. Por isso que nós então desenvolvemos essa busca baseada em inteligência artificial. É uma busca que vai tentar identificar a intenção que você está querendo e ela vai montar o filtro para você. E depois você pode vir ali e também tentar ajustar o filtro, porque ela não vai ser perfeita, né? Nem sempre a gente vai escrever de uma forma que ela vai compreender 100% o seu filtro. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó, personalidades da Reforma Protestante. Então aqui eu não estou digitando palavra-chave, eu não estou escrevendo se é ou, se é com e, se é tag, o que é, simplesmente eu escrevi o que eu estou buscando. E aí, quando eu clicar em gerar filtros, ele vai construir o filtro para nós, tá bem? Seria aqui uma forma automática dele mesmo, o sistema no caso, tentar entender o que você está querendo e aplicar os filtros. E aí ele trouxe algo próximo do que eu estava buscando. Então, isso aqui está em beta, né? Beta é quando está em desenvolvimento, a gente está melhorando ainda, mas já ajuda bastante. Então, você clicou no busca, que é a minha recomendação inicial, se você tiver uma pergunta meio aberta, e aí você pode voltar aqui em filtros e ver o que ele aplicou. Porque de repente você fala, poxa, olha, ele colocou história, religião, política, mas política eu não quero não, faz de conta. Aí você pode, se você clicar uma vez, você seleciona. Se você clicar 2 vezes, se ficar vermelho, ele exclui. Ou se você colocar ele sem nada, é porque ele não está considerando, né? E aí sim eu posso vir aqui e aplicar. Então aqui não mudou muito porque foi em outros espaços aqui que ele retirou, mas essa área continua a mesma de onde eu estava. Então essas são as buscas. Repetindo então, tem busca textual, pode ser por ampla ou título, eu tenho os filtros que eu posso compor da minha maneira e eu tenho também aqui a busca por IA que eu posso usar de maneira que substitua a minha pesquisa anterior ou também incrementar, tá bem? E a precisão das tags eu posso calibrar um pouco para que ela seja conservadora, para que ela seja meio balanceada, ou exploratória. Exploratório você vai permitir com que a IA busque um pouco mais de coisas correlatas para você. Então é bem interessante. E aqui embaixo a gente tem algumas opções que você pode clicar e experimentar. Quando o filtro ele está aplicado, seja ele qual for, você pode vir aqui nesse botão vermelho, vai sempre mostrar para falar, olha, a sua timeline, a sua linha do tempo, ela está com essa visão aqui
aplicada. Então você pode clicar nele, ele limpa e volta no estágio original, tá bem? Outra coisa, em senso de orientação para a gente aprender a explorar aqui. Nós temos já uns filtros prontos, assim, que seria esses 5 marcos que são as divisões das eras da história. Exemplo, você quer já ir direto lá no pré-história. Clica aqui no pré-história, ele foi antes ali dos anos, por volta dos anos 4000 antes de Cristo. Se você vai na Idade Antiga, ele já focou para você naquele período da história e assim por diante. Então, Idade Média, Idade Moderna e a Era Contemporânea aqui, tá bom? Era como se esse quadrinho aqui, esse minimapa, andasse para você automático. E aí reparem uma coisa, que você também, em termos de anos, você pode editar, se você preferir. Eu posso vir aqui e ser mais preciso. Por exemplo, Saulo, eu quero do ano 100 ao ano 200. Digita 100, 200, pronto. Ele trouxe 100, 200 para você. Ao invés de você ficar arrastando aqui em cima, tentando encaixar com o mouse. É mais prático. Outra coisa, você pode dar zoom nesse minimapa. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai dar um zoom no minimapa. Você pode andar o minimapa também. E você pode voltar à extensão dos 6.000 anos que eu falei, clicando aqui. Ó. Então são formas que, à medida que você for precisar, só de saber que tem isso, na hora certa você vai usar. Tá? A gente está reconhecendo um painel de um avião, de um carro ali. A gente não, quando vai dirigir, não fica apertando todos os botões, mas quando eu preciso ligar o pisca-alerta, eu sei que tem. Quando eu preciso dar seta, eu sei que tem. É a mesma coisa isso aqui. Faça um reconhecimento, mas na hora que você precisar, você usa. Porque senão a gente fica um pouco atribulado demais, sem necessidade, tá bom? Aqui, se estiver te atrapalhando visualmente, esse minimapa, você pode recolhê-lo também. Só clicar nesse recolher, ele some. Se você clicar aqui nesse botão de tela cheia, ele expande a tela cheia. Para voltar, você aperta a tecla ESC. E aí eu queria ainda mostrar para vocês ainda um recurso, que é o recurso de espaço vertical. Por quê? A gente tem que essa linha azul, que vocês estão vendo aqui, ó, essa linha azul é um eixo, é um meridiano que nós colocamos para que tenha eventos na parte superior e eventos na parte inferior. Por quê? Porque, assim, semanticamente, a gente coloca na parte superior eventos de personalidades, de fatos, de situações que ocorreram à luz da história, mais voltado para esse tipo de situação, como personalidades, coisas ligadas à personalidade, ou aquela coisa, tipo uma bússola, por exemplo, as coisas ligadas à bússola, a invenção do papel, né, a publicação do Livro dos Espíritos. Embaixo desse meridiano, a gente coloca umas coisas mais espaciais, assim, temporais, de eras, períodos, reinados, às vezes conflitos, coisas que ditaram um pouco, impactaram os eventos de cima. Então, eu tenho aqui conflitos ou revoluções, guerras, é um pouco essa ideia que nós colocamos. Eu diria que nós estamos chegando próximo do desejável, mas pode ser que tenha um pontinho ou outro ali que careça de ajustes, e nós estamos constantemente trabalhando aqui para que as coisas fiquem melhor. Então, eu estou vendo aqui uma participação da Muriel. O Muriel tem ajudado também. A Muriel esteve envolvida desde 2020. Né, Muriel? Um abraço para você, minha amiga. E ela tem trabalhado na academia, utilizando aspectos de ética. Ela é professora de ética na Universidade de Columbia, em Nova York. E também tem escrito artigos aqui para nós, muito relevantes, que estão associados à sua tese de doutorado, trazendo essa visão do progresso material e o progresso espiritual, fazendo essas reflexões. Então ela coloca aqui essa contribuição, né, mostrando que eu utilizei aquela hora a palavra ética como palavra-chave para exemplificar um critério de filtragem. Como outro exemplo, mencionou o livro há 2.000 anos. Então a gente pode, conforme a tag, fazer com que essa timeline aqui me revele as coisas. Então, saindo dessa visão de superior e inferior, eu tenho esse slider aqui, ó. Vou deixar esse slider à direita, que eu posso subir, né, arrastar para cima ou arrastar para baixo, fica mais fácil.
além, é claro, do meu próprio mouse, que eu posso ir puxando, fazendo o famoso scroll. Se eu clicar aqui nesse ícone, ele vai subir, nesse ícone vai descer, e esse botão verde, ele volta para o centro. Ele me coloca essa linha azul aqui nessa parte para que eu me reposicione, né? E aqui eu tenho o zoom também, caso eu prefira clicar em mais ou menos, que ele vai aproximando desses eventos. Uma coisa importante é assim, quando eu estou subindo aqui nos eventos, veja que eu tenho evento até um certo nível. Se eu der mais zoom, ó, vão aparecendo mais outros eventos, tá? Então você pode ir dando zoom que ele vai revelando mais eventos. Por isso que é importante a pesquisa e a busca. Outro ponto bem legal também, que eu acho, é isso aqui, ó. Vamos pegar a vida de Eurípides Barçanufo. Então eu tenho aqui Eurípides Barçanufo, e dentro de Eurípides eu tenho outros eventos que não estão sendo mostrados aqui agora, mas que eles existem na linha do tempo. Esses eventos ocultos é o que eu estou chamando de eventos filhos. Por que filhos? Porque eles estão associados a um evento principal, que na parte de hierarquia a gente chama de evento pai e evento filho, são eventos relacionados. E eles são aqui apresentados ou visíveis quando temos esse ícone aqui desse organograma, dessa rede, né? Quando eu clico nele, ó, repare, ele sumiu os outros eventos da esfera principal e apresentou apenas eventos filhos. Então aqui eu tenho toda a vida de Eurípides Barçanufo em eventos. Aí aparecem essas linhas que estão ligadas, você pode vir aqui e desconectar essa linha de conexão. Aparece essa caixinha aqui no alto à direita para você. E aí você pode, inclusive, recolhê-la aqui para não tomar tanto espaço. Agora sim, eu tenho uma visão voltada especificamente de uma vida de Eurípides Barçanufo. E aí, a Renata aqui está me perguntando se é possível visualizar as encarnações de Eurípides na linha do tempo. E aí? Então, também temos uma pergunta, ó. Posso ter as passagens de Rufo, de Marcos, isoladamente e depois fazer um estudo comparativo de ambos? Boa, é disso que eu preciso, que vocês me mandem esse tipo de situação para a gente poder aplicar aqui no estudo, né? Eu estou vendo que a Muriel havia respondido a Gorete. Obrigado aí, Muriel, por ter ajudado. E vamos fazer isso então. Então aqui eu mostrei os eventos filhos. Aí, só para concluir, eu posso pegar aqui, ó. Repare que eu estou vendo só as coisas de Eurípides. Mas eu não falo assim, poxa, Saulo, mas eu queria pegar isso e juntar com os outros eventos. Então você põe aqui, ó, exibir outros eventos. Quando você faz isso, aí ele abriu todo mundo agora. Repare que a gente tem aqui espalhados os eventos também de Eurípides, que são os eventos filhos, junto a outros eventos. Quer sair disso? Fecha essa caixinha, ele retorna no estado. Vamos testar essa coisa então das vidas. Antes de Eurípides, eu vou colocar uma outra vida. Vou vir aqui na tag e colocar assim, ó, vidas. Já está aqui o spoiler, né? Já tem vidas de Eurípides. Vou colocar vidas de Emmanuel. Porque o Emmanuel fez as suas revelações. Queria dizer, claro, que eu tenho utilizado, quando entra nessa seara de encarnações, embora eu não tenha explorado tanto isso aqui, mas eu utilizo apenas fontes seguras do que especulações e tão pouco do que eu acho, porque na verdade eu não sei de nada, né? Mas aquilo que foi publicado por Emmanuel e nos livros, com a relevância que tem, eu tomei a liberdade sim de colocar aqui. Então, as vidas de Emmanuel, por exemplo, elas estão todas listadas. Aqui repare que a gente tem nesses pontos, como eu comentei, a distribuição ao longo do tempo, né? Então a gente tem aqui o Simas, o grão sacerdote do Egito. Nós vamos aqui para o bisavô, né, de Públio Lentulus, que é o cônsul Públio Lentulus, o Cornelius Lentulus Sura, tem aqui também. Aí sim, Públio Lentulus, como a gente sabe, a encarnação ou a reencarnação de Nestório, que foi um caso muito interessante de tão curto período. Basílio, né? E aí o bispo aqui de São Remígio e assim por diante, até chegar aqui Padre Manuel da Nóbrega, Padre Damiano, Padre Amaro. E posso também, agora, aproveitando, indo na direção de Eurípides,
pegando, ela falou, quero comparar Marcos e Rufo. Muito bem, você pode vir aqui, ó, e fazer assim, livros, ou melhor, eu tenho A Grande Espera, que é o livro onde está Eurípides está como Marcos, e posso adicionar também Ave Cristo. Ó, Ave Cristo. Vou aplicar. Aqui eu tenho os personagens de A Grande Espera. Então, o Marcos está aqui, ó. E aí a gente coloca, né, que é o personagem do livro, ditado por Corino Novelino, tem aqui a fonte, a relação deles. Aí você fala, Saulo, e aqui Ave Cristo um pouquinho, porque o Ave Cristo está no século III, nos anos 200, aqui, ó. Aí nós vamos ver também o Rufo sendo colocado. Se fosse uma pesquisa por vida de Eurípides, eu poderia, ó, vou limpar o filtro, vou voltar aqui na tag e vou colocar vidas Eurípides Barçanufo. E vou clicar. Então aqui eu tenho algumas, ó. Johann Caspar Lavater, eu tenho Rufo, Marcos, tá bem? E a gente não tem necessariamente o nome, né, da vida que ele foi pupilo de Inácio, em Antioquia, então obviamente não coloquei. Mas vamos fazer uma outra experiência que seria assim, quero pegar os livros do Emmanuel, livros do Chico Xavier, e vou colocar aqui Emmanuel, para que a gente então possa ver uma relação dos personagens das obras, chamado romances, né, vamos chamar assim, do Chico, com Emmanuel. Então temos aqui há 2000 anos, Paulo Estevão, temos há 50 anos, ou melhor, 50 anos depois, né, temos Ave Cristo, e mais à frente aqui, ó, reparem na minha linha do tempo em miniatura, temos também Renúncia, mostrando os personagens ou aquilo que foi citado, além do próprio Emmanuel, que está como tag, né? E aqui na frente, meus amigos, olha que interessante. Eu tenho Francisco Cândido Xavier, e tá vendo que Francisco Cândido Xavier tem esse ícone aqui, que são os eventos filhos. Então agora eu vou clicar nos eventos filhos, e aí segura a tela, hein? Porque isso aqui são todos os livros do Chico. Nem cabe na tela, né? Fica até apertado aqui de ver todas as publicações de todos os livros que o Chico publicou para nós, vendo então essa beleza para a humanidade, como que esse século aqui, de fato, é o século da difusão da doutrina espírita, e cada um deles que se você clicar, tem aqui um breve comentário, as referências, e assim por diante, tá bem? Então aqui são todas as obras do Chico, porque eu estava filtrando livros do Chico e também a tag de Emmanuel. Se tiver alguma outra situação que vocês queiram que eu faça aqui, simule, fique à vontade para escrever no chat e a gente vai fazendo isso, tá bem? Bom, saindo aqui então dessas buscas, eu queria ainda colocar duas coisas, né? Que seria a legenda, que é esse ícone aqui em cima. Esse ícone te ajuda a entender as cores. Eu esqueci de falar isso mais cedo, me perdoem. Vocês perceberam que a tag é toda colorida, ou melhor, a timeline é toda colorida, né? Timeline é linha do tempo em inglês, viu, gente? É que às vezes eu falo timeline porque antigamente o programa antigo era timeline. Então, quando eu falo timeline, para quem não está familiarizado, é linha do tempo. Então, aqui na linha do tempo, nós temos várias cores. Essas cores são as categorias, que foram divididas em 8 categorias principais e uma chamada Outros, que são as brancas, né? Então, rosa aqui é mais intenso, é o arte, cultura, espiritismo. Então, o verde é o espiritismo. Aqui em cima tem uma coisa também que eu acho muito útil para os estudos, que é assim, ó. Exemplo, eu posso vir e pegar uma parte de ciência e quero trazer, por exemplo, a parte do Renascimento. O que eu tenho de ciência com Renascimento? Eu sei que é arte, tá? Mas, ó, cientistas da época do Renascimento. Aí vamos supor que eu esteja fazendo um estudo, eu falei, poxa, esse frame aqui tá legal, tipo, esse pedaço aqui eu queria voltar nele depois. Não queria perder isso que eu fiz. Você vem aqui, nesse ícone de link, que é essa correntinha aqui, clica nele, ele vai copiar e você depois pode salvar onde você quiser ou compartilhar com alguém no WhatsApp. Quando a pessoa clicar, ou você mesmo clicar, ele vai abrir exatamente desse jeito. Tá? Então é uma espécie de volta
da manutenção de onde você estava. É esse link aqui. Esse ícone, como eu falei, são as legendas, e esse outro link é o assistente que eu já vou mostrar para vocês. E temos ainda esse chamado de mostrar ferramentas, que é um recurso visual que pode ser útil também para nós. Por exemplo, eu posso vir aqui e dar um zoom, ou diminuir o zoom, eu posso aumentar o tamanho da vista dos eventos, o tamanho dos eventos para que acomode melhor ao seu gosto aqui visual. E você pode vir aqui salvar esses ajustes para que depois o sistema reaprenda, ou melhor, reorganize-os da forma como você quis. Outro ponto que é legal saber é o seguinte, nós temos aqui, ó, quer voltar, clica nesse botão aqui, ele reseta como estava antes, tá bom? Todos os eventos pontuais, eles ficam mais para cima, e ele tem umas linhas, então fica cheio de linhas, não sei se está dando para ver aí na tela de vocês. Essas linhazinhas é para você saber que tem evento para cima, pode arrastar que ele vai aparecer. Então, se você não quiser também ver essas linhas, você pode clicar aqui, ele vai tirar isso, vai ficar mais leve o seu visual, tá bom? Então tem essas customizações. Agora, deixa eu ver aqui uma dúvida do Newton. Ô Newton, obrigado. O Newton é um que tem colaborado comigo, mandado aqui no contato do WhatsApp, que todos estão convidados para fazer o mesmo, viu, gente? Aproveitando, ó, aqui tem uma abinha de contato no canto, você clica aqui, escreve, cai lá para mim no WhatsApp, e o Newton fez essa contribuição de alguns pontos que ele identificou ali, foi muito bom. O Newton pergunta, Saulo, é possível comprovações científicas da existência do espírito? Ô Newton, eu não cheguei nesse ponto ainda não, né? Eu tô aqui praticamente construindo a ferramenta, estamos agora todos começando conjuntamente a explorar ferramentas, mas a gente sabe que a ciência atualmente tem caminhado cada vez de maneira mais natural. Vide aí, como citei mais cedo, essa minha amiga, Muriel, e tantas outras pessoas, o Dr. Alexander na área da saúde, aonde a gente vai vendo que o termo espiritualidade vem sendo cada vez mais aceito em artigos científicos, em revistas internacionais de grande alcance, de grande impacto, vendo com que isso naturalmente, né, que são leis divinas, e o homem, na minha humilde mesmo opinião, faz da ciência um esforço. A ciência nada mais é do que um esforço do homem de sistematizar padrões divinos. Então, mais cedo ou mais tarde, isso se começa, e o tarde já é chegado, né? Começa a chegar. Mas aqui na linha do tempo, eu não tenho essa capacidade ainda. A Liane, grande Liane, minha amiga também, aí de Jataí, do Goiás, grande abraço, querida. E ele fala sobre a criminalização do espiritismo, dito na busca, mas não aparece o evento. Muito bom, porque às vezes ainda não colocamos exatamente dessa forma. Eu tenho palavras ali já ligadas à parte da criminalização, mas às vezes o termo digitado não é exatamente o mesmo. O que eu sugiro, aproveitando esse gancho, o gancho da Liane, que eu falei que ia comentar agora, vocês podem explorar aqui o assistente, que é essa bolinha roxa aqui na parte inferior, ou esse ícone aqui de cima. O assistente, vou até limpar aqui, eu vou pegar a pergunta que a Liane fez. Por exemplo, ela quer saber sobre criminalização do espiritismo. É uma pesquisa, aqui eu pus praticamente duas palavras-chave sem uma pergunta, né? Mas tudo bem. O assistente é um assistente que você interage com o banco de dados. É altamente recomendado, gente, vocês começarem as pesquisas de vocês utilizando tanto ali a parte da busca de IA, como também um assistente, porque fica mais fácil de você guiar o seu estudo. Então ele coloca aqui, ó, a história da criminalização do espiritismo é marcada por um período de intensa perseguição institucional e vai te descrevendo, e ele cita os eventos que tem na linha do tempo. Então ele pôs lá, ó, em 11 de outubro de 1890, temos o Código Penal de 1890 e a criminalização explícita. Então, em 11 de outubro de 1990, logo após a proclamação da República, teve o Decreto 847 do artigo 157. E aí vem, ó, esse link verde, se você clicar, ele vai abrir o mapa, ou a linha do tempo, no local que está se falando. E aí ele vai trazendo o conteúdo conforme o contexto que nós dispomos. Aí em 1904, regulação da saúde pública. A gente tem aqui
essa visão voltada também das perseguições e conflitos em Minas Gerais. E aí tem, como eu disse, os eventos, a cor de síntese, que foi a polêmica que Eurípides Barçanufo, né, acabou contribuindo muito para o espiritismo à época, a Federação Espírita, que sofreu fortes também perseguições, e assim por diante. Então, tem aqui, viu, Eliane? Às vezes a busca do jeito que você fez não encontra, mas aqui no assistente histórico ele consegue usar semanticamente. Por mais que você escreva uma palavra, ele entende semanticamente o que você quis dizer e busca o texto. É mais ou menos assim, me permita um exemplo fora do contexto espírita, que a gente poderia falar, olha, eu estou falando de azeitona, mussarela, calabresa, estou falando de várias coisas, farinha, massa, mas não falei a palavra pizza. A IA consegue perceber que você estava querendo falar pizza, né? Enquanto que às vezes eu poderia ter digitado apenas uma palavra que não tinha exatamente no meu banco. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso. Então, esse assistente histórico que você pode conversar livremente, interagir perguntando, ele vai ser honesto em dizer quando não tem aquela informação. Ele não é uma IA aberta para as coisas externas, e sim apenas para o que temos aqui. E óbvio que estamos longe da pretensão de termos todos os eventos. Estamos cadastrando, estamos colocando com uma certa curadoria, certa não, com curadoria, e é por isso que a gente aos poucos vai aprimorando ainda mais essa linha do tempo. Para isso, pessoal, nós podemos também explorar os eventos aqui, ó, para quem preferir, de uma forma mais reta, né, assim, mais verticalizada, que é em listas. E você pode usar os filtros, por exemplo, eu quero ver só pessoas que estejam associadas à religião. Então ele já vai listando aqui rapidinho para você, fica mais fácil de você encontrar, de você fazer as suas pesquisas, seja por tags, de pesquisar, ao invés de ficar arrastando e vendo aquele monte de pontinho distribuído espacialmente. Agora eu queria mostrar para vocês sobre os artigos, que é a maneira como eu entendo que vai nos guiar aqui nesses estudos. A convite, então, de algumas pessoas que estamos fazendo, essas pessoas virão comentar artigos dos quais exploraremos a linha do tempo. Então, vou pegar aqui, já que foi mencionado hoje, o artigo da trajetória de Emmanuel, do senador romano. Então, aqui, ó, trajetória de Emmanuel, que é do senador romano, a guia espiritual. Então, esse é um artigo que nós usamos a ferramenta, nós temos uma ferramenta interna que nós desenvolvemos, que a gente inicialmente coloca todos os detalhes que nós gostaríamos e ela faz uma busca muito interessante, que eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, e reúne vários eventos correlatos que nós não poderíamos saber, talvez, mas que tem comprovação histórica, que tem fontes, que tem uma correlação, vamos chamar assim. E aí ele traz para que a gente possa examinar, e aí eu tenho várias metodologias de escrever o artigo, ou às vezes só de montar, direcionar, por isso que é um trabalho mais de curadoria, e aí nós vamos então avaliando esses eventos, vendo o que é pertinente dentro do tema que estamos escrevendo, e com isso redigindo, elaborando de fato o artigo. E outras pessoas, às vezes, escreveu o artigo sem nenhuma ferramenta, como é o caso da Muriel, que eu citei, lá na academia, lá para o trabalho dela, e a gente colocou aqui e fez o contrário, que nós colocamos o artigo e depois fomos ver o que do artigo dela nós temos no nosso banco e fizemos essa sinergia. Vou mostrar já já para vocês verem esse exemplo. Começando aqui com o Emmanuel, esse é um artigo bem extenso, porque são várias vidas, né, de um espírito, de uma riqueza. Então, ainda que seja extenso, é muito nada do nada do nada de pequeno diante da relevância que tem. Então, a gente vem trazendo o contexto da época, e aí, como eu disse, é tudo de maneira interativa, e assim a gente pode pesquisar por todo o contexto de cada existência à sua época. Essa palavra contexto eu falo várias vezes porque realmente a riqueza está em vermos os contextos, né? Então, as vidas aqui de Emmanuel, a gente coloca uma imagem, quando a gente clica na imagem, ele abre essa imagem lá na linha do tempo com essa mesma forma para que você possa interagir e explorar mais. Então, temos aqui todas as existências. No final, deixa eu passar um pouquinho mais rápido, a gente tem aqui todos os eventos que foram citados no artigo,
E temos também os eventos relacionados na timeline, de modo que se eu clicar, ele vai abrir a linha do tempo, e aqui se eu clicar, ele abre a informação aqui mesmo, sem precisar de mudar. Então, vou dar um outro exemplo para ficar mais claro sobre o uso dos artigos, que é esse trabalho aqui da nossa amiga Muriel, que ela aplicou esse artigo lá na sua tese de doutorado que ela está fazendo, na Universidade de Columbia, em Nova York. Então, veja que nós temos, por exemplo, o resumo que ela escreveu, e aí nós aplicamos para que a ferramenta pudesse enriquecer com os links. Então, ao ler o artigo, a gente vai mergulhando nessas associações. Então, essa foi a escrita original dela, e a gente apenas, entre aspas, né, é bem apenas mesmo, colocamos os eventos aqui associados. Então, convido para leitura, para aqueles que se interessam também com uma pegada aqui na área filosófica, que é o caminho pelo qual ela está adentrando junto a Leon Denis aqui. Então, vamos pegar mais um último exemplo para ilustrar, ou dois aqui, que é de Francisco de Assis, por exemplo. Então, o Francisco de Assis, a gente trouxe também todo um contexto histórico legal. Está muito interessante esse artigo. A ferramenta nos revelou muitas coisas que eu, particularmente, mesmo sabendo um pouquinho, eu não sabia algumas relações, como, por exemplo, com Dante Alighieri em suas obras, e isso faz com que a gente consiga explorar um pouco mais e trazendo, né, essas nuances que nos enriquece a olhar o presente, que nos enriquece a perceber melhor as nossas questões, nos inspiram essas vidas. A gente pode ver as questões daquela época que ainda permanece, ou aquilo que já pereceu, que às vezes ainda estamos apegados. Então, é realmente uma grande expansão de consciência, como eu falei. E um exemplo disso é esse artigo recente que nós publicamos hoje, que eu estou fazendo um de cada século, começando pelo século I, né, depois de Cristo, onde mostra várias curiosidades. Esse aqui já é um artigo mais leve, talvez não tão reflexivo, mas ele é mais leve para a gente redesenhar o contexto, para que a gente possa perceber um pouco como era de fato a época, e no final, durante, no meio, eu vou trazendo aqui correlações com o presente. Eu sempre tento fazer isso, eu sempre tento correlacionar com o presente, porque a gente use disso realmente para uma aplicação na nossa existência, para não cairmos mais apenas, né, na intelectualidade, em estudos e ficarmos por aí. Mas esses estudos, desse intelecto, dessas reflexões, descermos para o coração, porque a gente aplique em nossas vidas de uma forma realmente que está aqui, ó, vivendo a história, né? A história não parou, nós estamos seguindo essa linha do tempo e fazendo, não para os outros, mas a nossa como espíritos que somos. E aí, aqui no final, eu trago uma análise transversal, né? Então, esse estudo dos séculos, eu estou vindo fazendo esses estudos transversais, mostrando, por exemplo, tecnologia e infraestrutura, medicina e saúde, religião e espiritualidade, as curiosidades, até chegar com os paralelos aqui do presente e no final encerrando com uma síntese reflexiva, e nesse caso, aqui as fontes utilizadas. Então deixa eu responder aqui mais uma pergunta, antes de entrar no observatório evolutivo, que nós vamos caminhando mais para o final aqui, e a gente pode explorar esse observatório em outro momento, porque isso aqui eu acho que é uma outra parte, é como se fosse outra ferramenta que estende a linha do tempo. Então, temos a pergunta do nosso amigo, pergunta Saulo, parabéns, obrigado. Pensando em estudos de evolução de espíritos, a linha do tempo pode auxiliar as reflexões aplicadas à metodologia, por exemplo, estudos de planejamento reencarnatório? Essa é uma das aplicações, porque evangelização de espíritos, de uma forma bem didática, sintética aqui, nada mais é do que a aplicação do evangelho de Jesus em nós, espíritos que somos. Não a personalidade do Saulo nessa existência, mas espírito milenar que somos. Então, quando o Emmanuel, por exemplo, nos traz essa belezura de podermos olharmos ao longo do tempo, né, as nossas existências,
que ele traz a sua própria existência como espírito, para que a gente estude, não para fazer especulações, a gente tem, e com relatos, com livros, a gente tem como perceber como a coisa de fato funciona dentro daquilo que o Espiritismo nos traz com tanta clareza, em verdade, ou seja, em consonância com as leis divinas, e não com uma suposição, não com uma teoria. E aí, a gente, desconfiados que somos, né, que como mineiro, né, a gente não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa, olhando para o presente e percebendo os meus relacionamentos, a minha localização, ou a minha ambientação reencarnatória, percebendo todas as injunções ligadas e concatenando com esse conhecimento da doutrina espírita, nos coloca um convite pleno à aplicação dessa doutrina. E a aplicação da doutrina é a aplicação do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita nada mais é do que um compêndio que os espíritos nos trouxeram do Evangelho de Jesus, da mensagem de Jesus referente às leis divinas. Então, essas conexões é justamente uma contribuição para que a gente dê mais um clique, né? Dê um clique a mais, se for possível, a essa vivência. Porque, convenhamos que eu não estou aqui como historiador, nem sou, eu não estou aqui como estudioso de nada, assim, especificamente, mas sim como um verdadeiro aprendiz e desejando viver o Evangelho de Jesus, aplicando esse conhecimento, essas inspirações, para que, quem sabe, a minha mente ainda endurecida, quem sabe o coração empedernido, quem sabe muitas coisas não se convença, talvez, não é nem convencer por argumentos, mas explicitamente, quando, por exemplo, olhamos esse gráfico, que eu pude até apresentar no nosso encontro, né, aqui realizado em Sacramento, em meados de janeiro, quando a gente percebe a média acumulada da contribuição evolutiva de cada evento. Então, cada ponto daquele, ele tem uma contribuição evolutiva que a gente analisou uma a uma, rodando, é claro, um algoritmo que fizesse isso de maneira isenta, que eu vou discutir isso em outra live, em outro momento, porque é um assunto denso, tem muita coisa envolvida aqui por trás, e eu acho que seria um pouco demais a gente juntar as duas coisas hoje. Mas aproveitando o ensejo, a gente percebe essa linha amarela como uma linha de tendência evolutiva da amostra que temos aqui. É uma amostra, longe, óbvio, de termos todos os eventos, tudo devidamente analisado, mas de uma amostra onde temos uma distribuição aqui de uma disposição de eventos, né, vamos chamar assim, da natureza de progresso material, moral, quase que equivalente entre elas, a gente consegue pegar uma pitada de uma amostra que foi classificada com o mesmo rigor, sem nuances, sem subjetividade, e dá então para a gente inferir algumas coisas muito importantes. Como, por exemplo, eu posso olhar esse gráfico que eu já apresentei dias atrás, e gosto muito dele, quando eu olho, por exemplo, que de 620 eventos, ou seja, 26% dos eventos que nós temos na nossa base de dados, tiveram como vetor motivacional força, dominação, e outros que 37% tivemos amor, dever moral, outros como intelecto, curiosidade, ou seja, temos os vetores motivacionais. Desses de força e dominação, repare que 78% ele acaba indo para a natureza do progresso material. E desse aqui, mais da metade finda-se como um caráter evolutivo de ordem transitória. E um pouco menos da metade, ou seja, 42%, de caráter estrutural. Mas não temos nada aqui que transcende, que nos faz transcender a matéria. E o Espiritismo, sabemos que é justamente esse movimento de nós conhecermos o espírito para transcender a matéria, para nos libertarmos dessas questões. Então, quantas coisas nossas ainda são relacionadas à força e dominação, inerentes ao orgulho, inerentes à expressão, por exemplo, do nosso autoritarismo, do mando, da arrogância, enfim, tudo aquilo que estamos ainda recheados em humanidade,
para que a gente reflita, né, como que essas minhas ações estão findando, de fato, ao espírito. Então, essa é apenas uma pequena pincelada. Aqui vocês também podem usar filtros. Esses mesmos filtros, da mesma maneira que vocês viram mais cedo. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui avanços científicos permanentes do século XIX e clicar para ver uma amostra, ele vai então aplicar os filtros e desses filtros vai todos os gráficos, aqui eu tenho dezenas de gráficos, eles vão ser montados conforme esses eventos que estão aqui. E no final, aqui eu tenho uma coisa chamada lista de eventos, que ele vai te mostrar quais foram os eventos, e a gente eventualmente pode também tirar um ou outro ou adicionar para que você tenha mais cuidado na tua análise. Então, hoje é só para saber que isso existe. Aqui dentro da metodologia, que está o menu, para quem se interessar, nós descrevemos tudo que pudemos, explicando como que isso foi feito, quais foram os 4 eixos de análise, que é o vetor motivacional, a natureza do progresso, o índice de perenidade e a fórmula que nós aplicamos. E um pouquinho mais abaixo, vocês poderão, aqueles que quiserem, claro, né, ver que as perguntas frequentes em 9 categorias de perguntas que a gente trata bem transparente para todos. Então, pessoal, eu queria aí abrir mais uma vez, como eu tinha comentado, a perguntas, a situações, curiosidades que sejam, para que eu possa aproveitar esse tempo que temos para esclarecer algum outro, queria ouvi-los aí, saber de vocês, o que também, como tem chegado até vocês, quais são as intenções que vocês estão buscando para que a gente vá direcionando a isso também, para que todos nós possamos utilizar da melhor forma possível. Por ser uma ferramenta aberta, vocês podem utilizar digitando aí o endereço e com isso ficaria muito feliz também de somar com vocês a participações de artigos ou de lives como essas, que com 2, 3 pessoas fica bem mais divertido a gente trocar, assistirmos aqui. Então a intenção desses momentos das lives é a gente realmente mergulhar num prisma, num ponto da história, a gente entrar num tema e tentar ver as correlações, fazendo essas reflexões que eu comentei. Assim, por hoje, o objetivo era apenas apresentar um pouco mais, orientar, dar algumas dicas, e assim a gente espera poder então vir tratando, né, esses pontos. Então, aqui eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui no chat, escrevendo, mandando as coisas para todos nós. E por fim, quero ressaltar aqui, reforçar mais uma vez, que não deixem de ler alguns artigos ou de saber um pouco mais sobre o projeto, mas principalmente de mandar um contato aí quando vocês verem, perceberem qualquer ponto que não só de problemas, né, mas também de sugestões ou de, poxa, Saulo, como é que eu faço isso? De ajuda para que a gente explore da melhor maneira possível. E assim, fiquem atentos também aos números de eventos, ó, aqui em cima mostra 2.377. Aí você fala, pô, Saulo, mas você falou que tinha mais de 3.000, é porque tem mais de 3.000 juntando os eventos filhos, né? Como eu comentei mais cedo, se a gente vier, por exemplo, aqui em Kardec e clicar aqui em Kardec, ó, vai aparecer mais algumas dezenas de eventos. Tem aqueles de Eurípides, tem Leon Denis, Jesus e tantos outros, Francisco de Assis. Com isso a gente consegue ir expandindo sem poluir tanto a timeline, e com isso passamos ali dos 3.000 eventos, mas daqui a pouco são 4.000, daqui a pouco, enfim, 5.000, não tem limite, né, para que a gente faça da melhor maneira ou pontualmente aquilo que seja necessário. E outra coisa que eu esqueci de comentar, não menos importante, os eventos que vocês verem que tem esse ícone aqui, que é um ícone de um artigo, é sinal que existe um artigo relacionado a esse evento que ele está aqui no fundo, ou artigos relacionados. Então, vocês fiquem à vontade para poder também ler e interagir conosco.
Então, mais uma vez aqui, despedindo de vocês, queria agradecer aí a todos que estão conosco e que sintam-se convidados a participar, né? Pode se autoconvidar aí, quem se sentir à vontade. Saulo, eu queria participar para a gente estar aí junto, dividindo. Eu queria muito fazer um estudo sobre um assunto que eu gosto, que eu entendo. A gente prepara antes, viu, gente? A gente prepara a linha do tempo antes, discute antes. Aí, uma vez preparados, nós viremos aqui, como estamos agora, dividindo o espaço na tela para que todos sintam-se à vontade. Inicialmente, eu não sei exatamente qual vai ser o dia, pode ser que varie conforme a agenda do convidado, né? Hoje fizemos aqui no sábado, mas pode ser numa quinta, pode ser numa terça. A gente vai avisando. Talvez criemos um grupo no WhatsApp, como alguns já têm hábito de participarem de outros grupos, para que a gente apenas mande o link ou algumas comunicações de quando vai ter essa live, para não ser pego de surpresa. Não é um grupo aberto, é apenas para administradores, para que você seja notificado. Então, oportunamente, a gente coloca aqui na linha do tempo mesmo, no menu aqui à esquerda, como vocês viram, eu vou colocar aqui um link de grupo do WhatsApp para que você participe, clique e você passe a participar, para que você seja notificado desses estudos quando tiver. Tá bem? Então, muito obrigado a todos. Mil vezes obrigado a cada um que somou, que contribuiu, que vibrou e que continuemos juntos fazendo disso uma ferramenta realmente de grande utilidade para os nossos estudos. Sim, as lives ficarão gravadas. Aqui temos alguns canais transmitindo, agradecendo também a todos os canais que abriram suas portas, né? A Web Rádio Fraternidade, temos também a casa da nossa amiga que nos trouxe agora a oportunidade, deixa eu pegar o nome dela com precisão aqui, que é a Casa de Jesus, onde tem a apresentação do Conhecendo o Espiritismo, aqui no YouTube. Então, no canal do Colégio Allan Kardec, nós deixaremos isso ali na abinha de lives, como já temos os outros trabalhos também já existentes. Tá bem? Então, muito obrigado, até a próxima e a gente se vê em breve.